A nossa entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o fato no mundo, o mercado de estética está chegando aí a 124 bilhões de dólares. Eu estou falando do mundo, ele deve chegar, né? Quando a gente fala dessa cifra, a gente pensa em 645 bilhões de reais, né? Que a gente faz a conversão. Isso tudo até quando, Maia? Até 2028. É uma taxa de crescimento anual que garante a expansão de quase 10%, é o que revelam as pesquisas. No Brasil, aí a gente vem para cá, o procedimento minimamente invasivo teve uma participação superior a 50% no mercado mundial. Significa dizer que o Brasil continua sendo o centro das atenções para as tecnologias aliadas à estética. A gente tem buscado cada vez mais esses serviços e profissionais que precisam ser altamente qualificados ou comprovadamente qualificados para a gente se manter nesse topo e se manter com a qualidade que nos posiciona mundialmente. Então, dados da Associação Brasileira, da Indústria Brasileira do Segmento, eles demonstram que o Brasil não apenas desempenha um papel de destaque, como eu mencionei, mas se tornou o terceiro maior na área do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Isso quer dizer muita coisa sobre esses serviços e os nossos profissionais. Então, é um setor que movimenta cifras que a gente não imaginava. O Brasil ocupa a 4ª posição em um ranking de países que mais realizam procedimentos não cirúrgicos no mundo. São muitos rankings, né, que o Brasil está bem nessa área. Então, a nossa convidada de hoje, a esteticista Rosiane Débora, vai conversar com a gente sobre esse aquecimento do mercado de estética, quais são as buscas mais frequentes, qual é hoje o perfil de quem busca esse tipo de tratamento, quais são as tecnologias aliadas e o que é que o homem, a mulher, a pessoa que procura esse serviço, ela tem que se certificar para saber que ela está fazendo o que ela precisa no lugar certo, com o profissional certo. Então, a nossa entrevista vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que interessa a todos vocês aí, telespectadores e internautas também. Doutora Rosiane, muito obrigada por estar vindo aqui no momento em que tem vários assuntos em voga para a gente tratar. Mas eu queria, já que a gente falou de tecnologias aliadas, falar de como você tem investido em tecnologias. Eu acho que você tomou essa decisão há pelo menos há uns 5 anos você não para de pesquisar, de se qualificar nessas tecnologias e de trazer para o seu centro de estética tecnologias que são aliadas à estética. Sim. Eu queria saber em que página você está nesse momento e quais são as novidades. Bem-vinda. Obrigada, Maia. Então, como você falou, o mercado da estética cresce, né, a cada dia mais. E é sempre importante, nós que somos profissionais da estética, estarmos voltados para as novidades, para os lançamentos, para os estudos, para as pesquisas, para trazer, lógico, que é demais a evolução aí do mercado de uma forma em geral, né? Eu, como pesquisadora, também não posso deixar à parte. Então, tanto tem um lado empresário de estar sempre buscando avanços tecnológicos, não somente da tecnologia, mas também de terapias manuais, de injetáveis, porque é um mundo que cresce cada vez mais, é muita feira, muita evolução, enfim, mas também por conta das pesquisas que eu tenho que fazer. É importante só fazer um parêntese, que eu não mencionei, mas como você fala de pesquisa, a gente não está diante de uma pessoa que está no segmento de estética. A gente está diante de uma profissional que é mestre em bioengenharia, é doutoranda em engenharia biomédica, já tem mais de 25 mil pacientes atendidos e está só há 15 anos, né, atuando. É porque ela começou tudo muito precoce, tá, gente? Então, ela já está há 15 anos atuando, então, assim, tem muita experiência, principalmente em áreas onde não é comum a gente ter conexões com a estética, que é essa de bioengenharia e de engenharia biomédica. Eu precisava fazer esse parêntese porque isso conecta com o que você está nos dizendo. Desculpa. Sim, não. E como você falou, a parte da engenharia, da bioengenharia, né? Então, eu preciso sempre saber das inovações, dos lançamentos, trabalho em parcerias com empresas
que sempre me buscam para entregar relatórios, para identificar protótipos. Inclusive, recentemente a gente fechou uma parceria que a gente está estudando um laser que vai ser lançado aqui no Brasil, que é uma marca espanhola, né? Então a gente recebeu o protótipo para fazer toda a investigação do aparelho e é muito gratificante, né? A gente ter também ser, na verdade, uma referência exatamente, também, né, com conexões internacionais do que está sendo validado lá exatamente, fora. De identificar, de saber o que realmente é bom dentro da área, se o equipamento realmente vai entregar aquilo que a própria indústria e fábrica entrega, né, de objetivo, mas eu vejo muito esse crescimento da estética, não somente dos profissionais, mas dos pacientes também, né, que a gente tem que ter muito cuidado e eu creio que com o avanço da internet, das novas tecnologias, o paciente também agora hoje ele já pesquisa. Ele pesquisa sobre os aparelhos, ele pesquisa sobre o que a gente vai realizar. Os fóruns todos, né? Os ativos, o que é que vai fazer, para que serve. Então é importante a gente sempre estar aliado dos lançamentos e das novidades. A radiofrequência robótica fracionada é um dos seus mais recentes investimentos e aquisições para o seu centro de estética. O que ela proporciona ao cliente? Então, até outra vez que eu vim aqui, eu falei para você que hoje a gente não tem mais um lançamento de uma tecnologia que seja nova no mercado. Então, o que é que as indústrias elas estão realizando? São somas de tecnologias. Então, o que é a radiofrequência robótica? A radiofrequência robótica ela é uma tecnologia que vem aliada à radiofrequência, que é uma tecnologia de mais de 20 anos, que vai ajudar no estímulo de colágeno, na melhora da flacidez da pele, com o microagulhamento, que também é uma técnica que já vem sendo estudada há muito tempo e foi se aliado junto aí também com a fração das agulhas. Então, são três objetivos e tecnologias juntas, mas podendo ser trabalhados simultaneamente. É um equipamento que a gente simultaneamente trabalha a radiofrequência com o microagulhamento e com a fração das agulhas. Agora, é muito interessante porque isso resulta não só em praticidade, na inteligência da tecnologia, de juntar tudo, mas em economia de recursos financeiros e de tempo também, né? Porque imagina que antes, eu sempre fico falando, gente, você antes tinha que ir para tratar uma coisa, depois para tratar outra, depois outra, e cada ida é um tempo e um recurso financeiro que você está investindo. Exatamente. Agora, eu acho muito bacana porque isso é incrível para quem quer realmente ganhar tempo e dinheiro. Sim. E além do que o microagulhamento, há mais ou menos uns 10 anos atrás, que é uma técnica, né, chamada de IPCA, o microagulhamento, quem ia realizar ficava com muito medo, porque gerava um sangramento, a pele ficava sensibilizada. Então, aqui para o Piauí, por exemplo, por conta do nosso sol, você tinha que escolher a hora de realizar, você tinha que saber o momento, o mês que ia realizar. Então, essa tecnologia também, que é a radiofrequência robótica, ela tem esse cuidado também dentro da tecnologia, porque o que é que o paciente vai sentir? A pele já não tem a mesma quantidade de sangramento e lesão quando a gente faz com o rolinho do microagulhamento, por exemplo. Então, ele tem também esse preparo da pele, ele não vai deixar a pele tão sensibilizada, que também são os riscos. Sim, né? Os riscos e o tratamento com o injetável, a gente você sempre fica atenta ao que pode e o que não pode. Exato. Precisa ter muita experiência, além do que você menciona, por conta da temperatura, que é daqui ou de qualquer outro lugar, mesmo sendo diferente, você precisa ficar atento a isso. Mas assim, o que pode ou o que não pode injetar. Sim, né? Exatamente. O tipo de pele, o que é melhor, né? Eu até estava vendo recentemente e está tendo algumas operações aí no Brasil sobre essa questão de injetáveis e procedimentos, né? É o peeling de fenol, né? Exatamente. E eu vejo como um crescimento também da área da estética, apesar de ser, né, com consequências, né, com mortes, enfim, mas era necessário acontecer isso para ter uma investigação melhor, para ter uma qualificação melhor dos profissionais, até mesmo os pacientes buscar profissionais que realmente podem estar realizando esses procedimentos. Infelizmente aconteceu da forma que aconteceu, mas deixa muito os pacientes mais atentos ao que eles estão realizando, os profissionais mais atentos ao que ele pode e o que ele não pode realizar.
analisar também, que é importante. O que o paciente ele tem que se preocupar nessa hora? Porque quando a gente fala do pilidifenol, a gente vê que foi necessário se perder pessoas para se chegar a novos protocolos em relação a isso. E novos protocolos, eles são adotados todos os momentos, em todas as áreas, particularmente na medicina. Mas vira e mexe, a gente tem a estética, ela vira o centro das atenções, porque tem muita gente se passando por profissionais ou sem qualificação adequada para realizar algumas coisas que se junta à ansiedade da pessoa de ficar melhor, a falta de informação, e aí vira isso que é criminoso, na verdade, não é? Verdade. Então, a questão do pilindifenol, né? Eu até costumo dizer na sala de aula para os meus alunos em cursos que mesmo que a minha profissão, que eu sou fisioterapeuta, fosse aberta para realizar, eu não realizava. Por quê? Porque é um risco muito grande, ele é um produto tóxico. Independente da concentração que ele é trabalhado, né, que alguns profissionais dizem, mas a concentração é baixa, não é uma concentração, a mesma concentração que os médicos vão utilizar. Mas precisa de um ambiente adequado para realizar, por ser um produto tóxico. Se for inalado e você não souber que o paciente sofre de alguma lesão pulmonar, de algum problema cardíaco, porque muitas vezes o procedimento estético, quando vai realizar, o profissional não faz uma anamnese adequada, porque é um procedimento no rosto, é um peeling. Para que eu vou perguntar se o paciente sofre de algum problema cardíaco? Não tem essa ligação, mas a gente não pode esquecer que o paciente é um só, é um ser humano, é um corpo humano, sistema circulatório, pele, e a pele, quando o produto, né, no caso o peeling, penetra, ele não vai ficar só naquela região, vai cair na corrente sanguínea, né? Que foi o que aconteceu com esse jovem que infelizmente perdeu a vida dentro de uma clínica, né? E realizando um procedimento, que ele teve um edema, né? Um edema pulmonar, que saiu agora o resultado, enfim. Mas é importante também os profissionais ter essa preocupação do que pode, do que não pode fazer, rosto, até então, onde pode ir, né? Até onde pode ir, né? Por isso que eu sempre digo que eu gosto de estudar as tecnologias, porque estudando as novas tecnologias, os avanços, o risco de ter algum tipo de problema com o paciente reduz bastante. E ele pode causar muitos danos, né? Muito perigoso fazer no rosto, em qualquer lugar. Exato. Né? Na verdade, em qualquer lugar pode trazer muitos danos. As preocupações do mundo da estética, com qualificação profissional, elas são crescentes e isso faz todo sentido, não, doutora Rosiane? Com certeza. E a gente precisa se qualificar cada vez mais. Os pacientes devem buscar com quem eles estão realizando os procedimentos, não ir só pelo preço, né, o barato, ou de redes sociais, porque infelizmente por trás das redes sociais tem muitas pessoas que se dizem, né, vamos dizer assim, que entendem a autoridade do assunto, mas que não é bem uma autoridade, e infelizmente as pessoas se deixam levar por isso também, né, não vão atrás do currículo, da qualificação, dos anos de experiência, e acaba tendo esses problemas que respinga também na gente que é profissional. Porque acaba que os pacientes, antes deles irem, eles já ficam com medo, né, de realizar um procedimento, ele já vai investigar mais, ele já vai pensar bastante o que é que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, com quem ele vai fazer, mas eu fico muito tranquila, né, com isso, e também tranquila e feliz, porque eu acho que quem for bom realmente fica e quem não for bom vai sair do mercado. Sim. A duras penas, né? Exato. Às custas de muito prejuízo do lado do paciente. Exato. Inclusive de morte. Então, eu queria saber de você quais são as tecnologias mais recentes em tratamentos estéticos. Quando a gente olha para o seu centro de estética, a gente de cara assim, lista pelo menos umas 6, 7 tecnologias aliadas à estética. Você falou dessa recente, né, que é essa que você comentou aqui, que é a radiofrequência robótica fracionada, mas tem outras também. A tecnologia, ela encontrou na área de estética e de tratamento corporal facial um lugar para chamar de seu e de aliar esse conhecimento, né? Você tem muitas lá. Quais são? Então, nós temos depilação a laser 4D, que
fomos o primeiro do Piauí a possuir a tecnologia. Hoje a gente está com 2 equipamentos, né? Temos também o Extonus, que é o fortalecimento muscular através de ondas eletromagnéticas, que simula que o paciente está fazendo atividade física, né? Deitado, que é para quem não consegue fazer atividade física, quem sofre com flacidez, quem sofre, pacientes que sofrem com diástase, a gente consegue estar trabalhando também pós-parto. Ultrassom microfocado, que para quem não quer fazer procedimento minimamente invasivo, com agulha, entrega um resultado muito bom de sustentação de pele, de flacidez, de gordura mais superficial. A radiofrequência robótica, que foi o recente. E também eu gosto sempre de aliar procedimento estético, as tecnologias na estética para procedimentos, mas também para avaliação. Sim. A gente tem também o ultrassom por imagem, que nós fomos a primeira clínica do Piauí a possuir ultrassom por imagem para ajudar dentro das avaliações, não somente a avaliação de mensurar a tecido adiposo, de mostrar para o paciente o quanto de diástase na paciente, por exemplo, puérpera, o quanto de diástase ela tem, como que a gente pode estar trabalhando a musculatura, mas no pós-operatório também. Hoje eu sou muito procurada por médicos, por dentistas que realizam cirurgias para a gente fazer a investigação pós, né? Como que o paciente está, como que está o edema, se está controlado o líquido, como é que está a fibrose. Então, hoje eu consigo trabalhar aí com um leque de profissionais também, que nós ajudamos dentro de... Que é muito multidisciplinar, né? Você falando aí me faz pensar como a personalização está sendo incorporada aos tratamentos estéticos, né? A própria avaliação do tecido adiposo antes, durante e depois, ela traz transparência, mas ela permite também uma personalização. Exatamente. Eu imagino que em outras áreas também você trabalha assim, não? Sim, sim. Porque muitas vezes a paciente ou o paciente chega na clínica e ele acha que é um tecido adiposo, é uma gordura. Eu quero eliminar a minha pochete. Aí quando a gente vai tanto na anamnese, avaliação, né, mensuração e logo fazer o ultrassom, a gente mostra que muitas vezes não é somente a gordura localizada, ou a gordura localizada é o mínimo que ele tem, mas ele tem uma diástase. Individuais são muito, né? Ele tem uma diástase, ela tem uma diástase, é uma fraqueza muscular que pode ser trabalhada. Na face, por exemplo, também, que hoje os pacientes buscam muito, reduzir a bochecha, a papada. Produção de colágeno, gente. Acha que é só gordura. É o desejo universal. Acha que é só gordura, mas não é só gordura, né? A gente chega pacientes na clínica que diz, eu quero fazer um emagrecimento facial. E quando a gente vai avaliar, não é tecido adiposo, é estímulo de colágeno, é sustentação de pele. Então, a gente evita até mesmo, a gente estava falando de complicações, intercorrências, evita até mesmo o paciente fazer uma aquisição de um procedimento que não é adequado para ele. Então, com o ultrassom, com a anamnese mais adequada, mais detalhada, a gente consegue também identificar o que realmente pode ser feito com o paciente. Quais são as maiores demandas hoje na sua área, doutora Rosiane? Bom, eu sempre gosto de dizer que tem a estética antes da pandemia e o pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha um foco muito corporal. Redução de medidas, flacidez. Pós-pandemia, eu creio que as pessoas começaram a se enxergar mais para a face. Sim. Por conta do virtual, das lives, dos trabalhos remotos. Então, pós-pandemia hoje é face. Face, papada, linhas de expressão, olhos, olheiras, pescoço, é o que os pacientes mais buscam atualmente. As pessoas estão vivendo mais, né? E os que podem, de modo holístico, né? Porque defina viver mais com qualidade. Exatamente. Eles têm investido cada vez mais e eu acho interessante porque deixou de ser só um desejo e passou a ser uma prática. É possível ter mais qualidade de vida com as tecnologias aliadas, com médicos qualificados, com profissionais comprometidos, com serviços bem prestados. E quando você fala do multidisciplinar, eu acho muito interessante, porque não é só sobre... nós nunca fomos só sobre uma coisa, né? Exato. A gente é muito complexo como ser humano. E particularmente no lado estético, a personalização
eu acho que ela é assim a cereja do bolo. Sim. Acho que é o que todo ser humano busca, né? Sim. Porque você não vai fazer um padrão para todos os pacientes, né? Você desenvolve outras coisas, ainda mais tendo tantos recursos como que você tem no centro de estética. Exato. E é bem importante você frisar isso, porque eu sempre busco mostrar muito isso para o paciente, apesar de, às vezes, eles não entenderem muito, né? Por que eu digo que não entende muito? Porque manda mensagem no WhatsApp, mas já quer que a gente entregue tudo. O que é que vai ser? Eu sofro com flacidez, eu quero reduzir meu bigode chinês, aí já quer que a gente fale o que é que vai ser, o preço, e muitas vezes... quando fica pronto, quantas sessões... Quando que vai ter o resultado. Então, é bem importante você frisar isso, até porque... os pacientes, as pessoas, elas precisam entender que o corpo de cada um tem a sua individualidade. O que é bom para você pode não ser tão bom assim para mim. E a resposta do seu corpo vai ser diferente do meu. Então, eu não vou poder fazer os mesmos procedimentos em você com a mesma quantidade de sessões do que para mim. Então, eu tento sempre mostrar isso para o paciente, porque é importante avaliar. É importante ver a resposta da pele. É importante até mesmo, eu estava lendo alguns artigos e achei bem interessante até falando de alimentação. Muitas vezes nós realizamos o procedimento estético e demora mais um pouco para ter uma resposta. O paciente não tem a mesma resposta do que outro paciente que a gente fez o mesmo procedimento. Se dorme muito, se dorme pouco, que vida leva, exposição ao sol. Exato. Você já me falou desse checklist aí. Sim. E eu estava lendo um artigo, saiu um artigo recente que fala do consumo de açúcar. Que o consumo de açúcar, ele faz uma cristalização no colágeno. Então, tanto demora a responder os procedimentos de estímulo de colágeno para quem consome uma quantidade muito grande de açúcar, como também, quando é realizado, sim, você que tem uma alimentação adequada, equilibrada, que consome menos quantidade de açúcar, o procedimento dura bem mais em você do que um paciente que tem uma alimentação desregrada. Eu acho que quando eu te ouvindo falar assim, eu fico pensando no futuro da estética. Assim, porque assim, as inovações que estão sendo previstas é que haja um grande impacto, né? Sim. E aí eu penso que a estética, que antes ela estava localizada numa faixa de público, de idade e até de gênero, ela se expande e eu acho que talvez começar mais cedo, entendeu? Porque o que eu penso é que a maioria das pessoas busca mais quando tem um problema. E eu acho que na estética também, ainda mais qualificada como você também fala do que é preventivo ou preditivo dentro da estética. Sim. Então, se começar cada vez mais cedo, gente, o céu é limite. Pode botar 150 anos. E não deixar esperar as primeiras linhas de expressão surgir para, por exemplo, começar a usar um hidratante, começar a usar um antioxidante, que são o skincare de fazer em casa, um protetor solar, né? Não deixar que tenha um derretimento muito grande para começar a fazer procedimento, já fazer antes, preventivo, já que a gente já tem na literatura que a partir dos 25 anos nós já temos a redução de colágeno, as células já não vão responder da mesma forma. Então, não é esperar ter o problema para você começar a agir, mas ter o preventivo. Lógico que não vai ser os mesmos procedimentos. O preventivo não interessa muito às pessoas, né? Elas uma faixa esperam. Pequena, né? Elas esperam ver o problema para buscar a alternativa que acham mais viável, né? Mas eu sempre tento explicar que o preventivo é importante também. E eu acho que se a gente quer viver mais, tem que viver com qualidade. Se a gente quer, e se o Brasil ele está honrosamente nesse mapa tanto de usos de celulares e de tecnologias, como na área de estética, que a gente tem demanda, a gente tem muitas pessoas. E a gente tem um país totalmente diverso, inclusive no clima. Sim. Né? Então, acho assim, que investir nisso, acho que seria uma ótima área. Se você tivesse tempo de fazer todas as coisas, né? Falando nisso, temos um novo endereço. Sim. Mais um do Centro de Estética Rosiane Débora. Onde que vai ser? Sim, vai ser na Avenida Elias Vantágena, no edifício 1601. A gente vai estar com um consultório lá. É um medical, né? É o medical, com consultório e onde era a voltado... antiga Caixa Econômica Federal, Exatamente. Né? Lá vai ser mais voltado para face e pós-operatório, de cirurgia plástica. A gente vai voltar mais para
essa área. E o nosso, né, da Campus Sales, que eu não saio nunca, né, que é a minha queridinha, porque eu comecei lá, então vai ficar voltado mais, vai fazer também, a gente vai fazer os procedimentos faciais, mas vai voltar mais para a parte corporal. Porque como eu tenho muita tecnologia, eu não consigo colocar dentro de um espaço só, dentro de uma sala. Então, eu preciso de muitas salas por conta dos aparelhos. E tem aparelho que não pode ser utilizado com o mesmo, dentro da mesma sala. Então, a gente tem toda essa organização. Vai ser bom também ter essa experiência, né? Eu imagino que talvez você viaje um pouquinho menos, né? Porque você fazia muito atendimento em outras cidades e estados também. Sim, agora não mais, agora só voltado para cá. E aula? Aula você não abre mão, né? De congresso, essas coisas. Você não tem congresso como. Não, agora faculdade eu... Por enquanto não, né? Só pós-graduação, cursos livres, mas da docência mesmo, de graduação eu deixei um pouco para botar esses projetos. Como que você mapeia a qualificação acadêmica que você vai... Porque assim, tem muitas tendências, não, nessa área. Como você é uma investidora de tecnologias aliadas e adota isso para os seus pacientes... eu imagino que para estar atento a isso, você tem que ter um mapa de trend atualizado diariamente, quase, né? Mas como... E são caras também, né? Sim, são um pouquinho. Inclusive, agora no segundo semestre a gente vai ter novidade, né? Mas... Ela não para, gente. Mas assim... está atenado mesmo. Eu, como tenho muito contato com as fábricas e empresas, muitas vezes antes de ter o lançamento eu já sei o que é que vai ser lançado. Sim. Porque eu ajudo também na montagem, né? Nas pesquisas, na análise dos protótipos. Então, antes de ser lançado, algumas coisas eu já sei, dependendo da fábrica, né? Que eles me buscam para a gente fazer os relatórios, ajudar dentro dos relatórios. Então, eu já sei mais ou menos o que é que vai ser lançado dentro do mercado e vejo o que supre minhas expectativas, né? Da empresa, dos meus pacientes. E é até engraçado, porque eu estava até falando recentemente para um amigo que também estuda comigo, que os próprios pacientes, eles já cobram isso. Como eles sabem que eu gosto de tecnologia, eles veem alguma coisa nova. Eu falo com ela, eu digo, qual é a próxima? Como eles sabem que eu estudo isso, eu fico muito ligada a isso. Quando eles veem algo diferente, eles já mandam para mim, e essa aqui, você vai comprar quando? Mas eu acho muito bacana que, assim, aliado a isso, você está sempre... vendo, né, estudando e adotando as melhores práticas, na verdade, para garantir a segurança dos seus pacientes. Sim. Né? Então, assim, tanto a tecnologia que vai proporcionar a isso, para você trazer transparência ao antes, durante e depois, como também fazer esse letramento, você educa o seu paciente. Né? Faz perguntas que mais parece uma sessão terapêutica. Mais ou menos. Né? Para poder você saber quem é aquela pessoa e oferecer a personalização a partir dos tratamentos que você tem, mas ao mesmo tempo despertar essa pessoa do que a pele, o corpo e o rosto dela precisa dela mesma. Sim, né? Eu acho muito bacana isso que você faz, porque você faz perguntas difíceis. A gente sai com respostas estéticas da sua clínica, mas sai com perguntas importantes na cabeça, você pode ter certeza. Doutora Rosiane, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer. Parabéns pelo novo endereço na Elias João Tágera, no antigo prédio, né, da Caixa Econômica Federal, que é o Medical, é o Business 1601, todo voltado para a medicina. Né, ela vai estar lá fazendo, nesse momento vai focar em pós-operatórios de cirurgia plástica. Isso, e parte facial também. E parte facial. Continua na Campus Sales, ali é o número 1774, Exato. Né? 1774. E aí eu sempre digo aqui, você tem dúvidas? Maia, mas de tudo isso que vocês mencionaram, o que eu posso fazer? Eu vou te dizer, liga 3212, 3650 e marca um horário com ela. Diz que quer com ela, tá? Viu? Não que os outros... mas ela é muito bem auxiliada, a equipe é muito boa. Mas é ela que vai dizer onde que você está, para onde você pode ir, né? E como que ela vai te auxiliar junto com esses tratamentos fantásticos todos. Então, parabéns pelo novo endereço, crescendo. Você disse que em 2024 ia ter novidades, mas não para por aí não, viu? A gente vai ficar atualizando você. Obrigada, parabéns. Maia. Obrigada a você. Tá, então, entrevistamos a doutora Rosiane Débora falando sobre o mundo da estética, o checklist do que você vai fazer quando buscar um profissional e, principalmente,
Onde que você pode chegar com a estética, você tendo uma profissional desse nível lhe atendendo? Eu vou para um breve intervalo comercial, não saia daí. Eu volto em 2 minutos com dados que falam, giro e muito mais. Então, até já.